Ajeitando minha placa. Oh! Oi, galera! Hoje eu quero falar sobre uma coisa que aconteceu recentemente e ela foi bem maluca. Então, por isso, esse vídeo vai ser dividido por duas partes. Então, vamos começar. Primeiro, um dia, num belo sábado, eu acho que foi um sábado. Foi um sábado, sim. Minha mãe, ela me levou pra casa da minha avó, porque ela trabalha ali perto, daí ela me deixa ali às vezes, né? Eu não sei. Mas, mesmo assim, ela disse que ia chamar um aluno que agora tá na minha sala. Que ele morava no mesmo lugar que eu. No mesmo lugar não, no mesmo bairro. O trabalho da mãe dele é ali pertinho e estudava na minha mesma sala. Daí minha mãe queria que ele virasse meu amigo. Então daí a gente foi lá e virou amigo. Então vocês já devem, se vocês viram o vídeo do Daniel, já devem saber que este é o amigo que eu estou falando. Mas enfim, daí num outro dia, depois que a gente se conheceu e estava feliz, meu pai decidiu ir buscar o Pedro, porque Daniel ficou meio doente naquele dia. E daí eu tinha um outro amigo que era o Pedro. Então daí ele morava lá no Éden e eu tô morando aqui em Vila Mato. Então daí a gente foi lá buscar ele. Só que daí, enquanto a música do carro do meu pai tocava, Duna começou a ligação da minha mãe. Daí ela tava falando lá: gente do céu, o Daniel tá desesperado, até chorou aqui porque ele quer que o Theo brinque com ele. Daí o que eu pensei? Quem tá mais perto? O Daniel, então vamos pra lá buscar ele. Daí eu pensei: nossa, eu mandei mensagem pro Pedro que a gente ia. Daí a minha mãe disse: e se vocês quiserem, vocês podem trazer o Daniel e o Pedro. Então daí a gente buscou o Pedro e buscou o Daniel também. Então, quando isso aconteceu, a gente foi pra casa, brincou. Mas o vídeo não é sobre isso tanto, porque é sobre o final do dia. Que a gente levou o Daniel pra ir embora lá, pegar com a mãe dele. E daí a gente decidiu ir para um restaurante, que era um lugarzinho de churrasco mesmo. Então daí quando a gente foi, a gente buscou também a mãe do Pedro e o pai do Pedro. Então daí a gente chegou lá, o lugar era legal, só que daí tinha muito pessoal lá cantando sertanejo, não gostava tanto porque tava muito barulho, eu queria que tivesse silencioso. Mas tava tocando uma música alta lá, ao vivo. Então daí eu não gostei tanto, mas depois já passou assim. Sabe quando você não gosta de um barulho? Só que depois passa tanto tempo que parece que ele nem tá mais tocando, de tanto tempo que passou já. Então foi isso. A gente comeu. Daí, minha mãe e a mãe do Pedro beberam algumas. Então daí, minha mãe ficou mais ou menos bêbada. E a mãe do Pedro, não sei se ficou também, Mas assim, então daí uma hora a gente foi no banheiro. Daí a gente foi no banheiro tranquilamente, sem nada acontecer. Daí a gente voltou tranquilamente de novo. Daí eu tava lá sentado. Daí a minha mãe tava perto lá da calçada. Porque o restaurante que a gente tava, ele era uma casa. Lá com um portão, daí transformou no restaurante. Ele não tava na parte de dentro, tinha umas cadeiras do lado de fora. A gente tava do lado de fora. Daí a gente tava lá numa calçada. Daí, minha mãe, ela tava com o pé quase virando ali pra cá, ali pra calçada. Daí, de repente, a minha mãe, não sei, dá uma escorregada, trupita lá e cai de costas no chão. Daí eu fiquei mal preocupada, tipo, nossa, mamãe, você tá bem? Naquele momento eu só imaginei um hospital, ambulância e sangue pra todo lado. Mas pelo menos minha mãe ficou bem. Deu uma raladinha muito pequena na mão. Sim, mas ela ficou bem. Ela ficou rindo, tudo deu certo. Ficou lá tudo tranquilo. Daí a gente voltou pra casa depois daquele acontecimento. Daí a gente pegou um Uber. Daí entrou no carro.
ir no Uber, né? Daí a gente foi. Então daí a mãe do Pedro abre o vidro lá do Uber, que ela começa a se sentir um pouquinho mal.